Abram as suas Bíblias no livro de Filipenses. Eu vou abrir a minha Bíblia nova aqui no livro de Filipenses. É uma Bíblia bilíngue, irmãos. De um lado está em português, do outro lado está em inglês. Mas eu não vou ler em inglês hoje para que os irmãos não se assustem comigo, né? Filipenses capítulo 2, versículo 7, nós vamos estar pensando sobre esse ditado, irmãos: a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E eu quero lhe pedir para você deixar a sua Bíblia, o seu app acessado neste capítulo, dos versículos de 5 a 11 de Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, versículo de 5 a 11, tá bom? Quero pedir para vocês deixarem. O versículo de número 7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém, igreja? Deixa aberto aí. Queridos, eu quero estar me vindo aqui à memória, duas pessoas eu quero agradecer. Primeiro, eu estou muito feliz com a presença da pastora Joana aqui, voltando à ativa, e com esse desafio enorme de estarmos fazendo a nossa campanha, as nossas campanhas de missões, tá bom? Pastora Joana, estou muito feliz de ver a senhora aqui na ativa mesmo. E outra, uma gratidão que quero passar para o pastor Josian, a pastora Nábila e seu filhinho. Essa família, irmãos, eles chegaram aqui na igreja num momento muito propício, assim, muito necessário. E quando eu estava compartilhando com a pastora Joana sobre esta realidade, ela pegou e falou assim: Deus sabia que nós precisaríamos do pastor Josian aqui, só que nós estávamos com um plano, Deus tinha outro plano, mas estrategicamente ele chegou aqui no momento muito difícil da igreja, e veio e foi uma bênção na minha vida. E ontem eu estive lá na posse dele, eu preguei na posse dele, me senti assim honrado, e estou feliz, irmãos, com o que está acontecendo, porque eu quero crer mesmo que esta era a vontade de Deus. A Igreja Batista do Village está abençoada por conta da presença desse pastor tão abençoado, e vice-versa também, uma igreja novinha, pronta mesmo para expandir e crescer. Então nós queremos mandar esse recado para o pastor Josian, para a Igreja Batista do Village, que nós os amamos, e como sempre ele faz, né? Um beijo aí para vocês, e conte conosco, por o que der e vier. Então os irmãos, fique aqui o meu registro para a igreja se tranquilizar com relação, como será que o pastor Arlindo está, né? Estou me submetendo ao que Deus está direcionando. Muito bem, queridos, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Acredito que esse ditado não precisa de nenhuma explicação, por conta de quanto ser óbvio, né? Irmãos, é interessante como há uma perspectiva na minha cabeça de como que o homem era forte antes do pecado. Adão era um super-homem, irmãos. Ele tinha 100% da sua capacidade mental. Eu acredito que Adão tinha acesso ao que ele queria fazer, ele podia fazer. Só que o pecado vem e fragiliza o homem, deixou Adão fraco, deixou Adão medroso, deixou Adão e consequência disso toda a humanidade fragilizada, bem fraquinhos mesmo, com vergonha, não é? Com medo de Deus, com medo das coisas, com medo da natureza. O pecado fez isso, e é interessante de como essa fragilidade coloca o homem bem fraquinho mesmo, e a corda sempre arrebentando diante de coisas fundamentais na vida dele. Por exemplo, diante de Deus a corda sempre vai quebrar para o lado mais fraco. Não adianta o homem resistir a Deus, não adianta. Se o Senhor determinar uma coisa, não tem quem mude isso. Mas o homem também é muito fragilizado, queridos, quando ele sozinho quer enfrentar as forças das trevas, quer enfrentar o inimigo. Um homem sozinho, uma pessoa sem os recursos do Senhor, acaba mesmo sendo muito fraco. A corda sempre vai arrebentar quando você resolve enfrentar o inimigo da sua alma sem os recursos bíblicos, sem as armas espirituais de Deus. E o outro inimigo que o homem, a corda sempre arrebenta, e a Bíblia o chama de inimigo, que é a morte.
a Bíblia vai chamar a morte, lá em 1 Coríntios 15, 26, do último inimigo. A corda sempre vai arrebentar diante dessas três realidades. Não adianta lutar contra Deus, e não adianta tentar enfrentar as forças das trevas sem os recursos das trevas, sem o recurso de Deus, e não adianta querer vencer a morte, porque nunca a venceremos. O que precisamos vencer é o efeito dela em nossas vidas. Por isso, amados, eu fico olhando para esse texto e vendo como Deus quer mudar essa história, como Deus quer mudar esse ditado, como Deus quer nos fortalecer. E para isso, Cristo vem e decide se igualar a nós, para que essas três realidades da sua vida, e tudo ligado a uma questão espiritual sua, a sua relação com Deus, a sua capacidade de vencer as trevas, e a sua capacidade de vencer os efeitos da morte na sua vida, faça de você uma pessoa forte, e a corda não arrebente mais do seu lado. Cristo então vem e faz essa obra maravilhosa, para fortalecer, para nos fazer forte, para deixar aquilo que somos, pessoas preparadas para não se arrebentar. Jesus então decide ser igual. Por isso é que esse versículo tão lindo de Filipenses 2,7 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, fraquinho que nem nós. Mas é interessante, irmãos, que quando eu olho para esse texto, o primeiro desafio é que nós, olha para o versículo de número 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que desafio, irmãos. Por quê? Porque Cristo se fragilizou, mas a sua fragilidade, o seu enfraquecimento, enquanto ao se tornar igual a nós, não lhe tirou, presta atenção no que o pastor vai falar, a capacidade de obedecer, a força para obedecer a Deus. Quando você junto comigo olha para o versículo de número 8, a Bíblia diz assim, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Irmãos, é impressionante como a fraqueza de Jesus, a fragilidade de Cristo, não lhe tirou a capacidade de ser obediente. E todas as nossas limitações, queridos, todas as minhas fraquezas, todas as minhas debilidades emocionais ou espirituais, ou até mesmo física, ela não chega ao ponto de me tirar a capacidade de ser como Cristo, de obedecer a Deus. E mesmo quando eu não consigo cumprir o que Ele mandou, cabe a mim obedecê-lo sempre, porque se eu falhar, eu posso obedecê-lo ao pedir perdão para Ele sobre os meus pecados. Então a gente não consegue não ter esse relacionamento com Deus, arranjando qualquer desculpa para isso. Eu não tive forças, eu errei. Mas você tem forças para pedir perdão para Deus. A fragilidade de Cristo, a sua fraqueza, não lhe tirou a capacidade de ser obediente. É interessante que esse negócio de sofrimento, irmãos, nós vemos, lembra, nosso alvo, né? É o versículo de número 5, a gente ter as mesmas atitudes de Cristo. Cristo sofreu 3 flagelos que eu quero destacar aqui com a igreja. Não só esses, mas eu destaquei esses 3. Jesus, ele demonstra que a sua humilhação foi tão profunda, o seu sofrimento físico, emocional e espiritual foi muito profundo, a ponto de uma hora ele não achar que não ia aguentar, mas ele permaneceu firme ali. Cristo sofreu chibatadas. Quando você vai olhar para um versículo lá perdido no capítulo 26 de Mateus 26, 67, você vai ver Cristo apanhando e recebendo cusparadas. Eu quero só pensar junto com vocês, o que para mim isso
toca para que nós venhamos compreender o que Deus quer falar conosco nessa noite. As chibatadas, os tapas e os murros, são aquelas coisas que sofremos, feridas rápidas, machuca naquele momento. Algumas vezes até fisicamente nós sofremos algum tipo de coisa assim, mas é algo rápido, forte, doído, mas é rápido. Já a cusparada, irmãos, que foi algo que Jesus sofreu, que não é muito comum na nossa cultura, a gente vê isso raramente, essas coisas acontecendo, mas era algo mais humilhante. Uma pessoa que era cuspida, recebia uma cusparada, ela estava deixando bem claro pelo seu ofensor, que ela era uma pessoa que merecia a pior de todas as ofensas morais, a pior de todas a ofensa moral, ela estava sofrendo. Então é interessante isso, como Cristo sofreu a batida contundente que machuca no momento, mas ele sofreu também essa humilhação, ofendendo a sua moral. E por fim, o terceiro flagelo que Jesus sofreu, e isso não impediu que ele fosse obediente, foi a coroa de espinhos que colocaram na cabeça de Jesus. A coroa de espinho, para mim, queridos, já é um corpo estranho que fere e fica dentro de nós por mais tempo, machucando aquilo. Os dois flagelos anteriores poderiam então trazer espiritualmente o que é a coroa de espinho, quando algo entra no seu corpo, na sua alma, no seu ser, e fica ali machucando. É um corpo estranho, é a mágoa que não devia estar aí, é o ódio que não devia estar aí, é a decepção que não devia estar aí, é o desejo de vingança que não devia estar aí. É interessante que Cristo tinha tudo isso, mas ele se esvaziou, se humilhou, ficou fragilizado, mas não lhe tirou a capacidade de obedecer. Cristo vence tudo isso, e eu quero dizer uma coisa para você: você pode vencer também, não sozinho. Sozinho você é fraco, sozinho eu sou fraco, o cordão, a corda vai sempre arrebentar, quando eu decido enfrentar os desafios da minha vida sozinho. Não dá. Posso até resistir por um tempo, mas sempre acabo me quebrando. O próprio Cristo, que nós estamos aqui como alvo de olhar para Ele e temo-lo como o nosso exemplo, queridos. Ele foi exaltado, Ele venceu a morte, e a proposta dele é que nós vençamos também. Ele foi glorificado, mas mesmo assim, ele continua muito fragilizado, não mais por conta do que ele é agora, mas por conta de quem nós somos, o corpo dele. Uma pessoa que tem uma experiência salvífica em Cristo Jesus, se transforma então em parte do corpo de Cristo. Com Cristo já aconteceu o que está escrito no versículo 9 do texto proposto. Olhe para o versículo de número 9, que a Bíblia diz assim: por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É assim que Cristo está, mas o corpo de Cristo está aqui, fragilizado, exposto. E por conta de Cristo não se desconectar do corpo, Ele é o cabeça de tudo isso, Ele continua ainda sendo frágil conosco. Porque é interessante, irmãos, olha o que o pastor vai dizer: na ausência de uma experiência que a pessoa venha a ter com Jesus, se ele não tiver uma experiência de uma fé salvadora, se ele não for motivado a ter uma relação com Cristo, a ponto de se render à proposta de salvação, para ele, Cristo se torna algo atingível. Como é fácil discutir a respeito da pessoa de Jesus Cristo, como é fácil, porque Cristo continua sendo, para uma pessoa que não tem uma experiência transformadora com Cristo, Cristo é muito fácil de ser descaracterizado. Ele pode ser encarado só como um bom mestre, ou então um grande mestre, ou então um homem da paz.
Como é fácil não crer que Cristo é Deus. Como é fácil não crer que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Como é fácil isso? Porque o indivíduo não está impactado pela fé que faz dele uma pessoa que está angustiada, precisando de salvação, e numa relação com esse Cristo, em que ele entende que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Aí Cristo se torna fraco para esse indivíduo, se torna atingível, e consequentemente o seu corpo também, que somos nós. Aí vem a outra fé, irmãos. Eu falei da fé salvadora. Na ausência de uma fé comprometedora. Que fé comprometedora é essa? Há uma expressão em João 5:24 que diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É a bênção que está explícita, a salvação para qualquer indivíduo que ouve a palavra de Cristo e crê naquele que o enviou. Próprio Deus, a pessoa tem. Só que esta fé salvadora, ela vem como consequência uma fé comprometedora. Eu quero me comprometer com este Cristo que me salvou. Eu quero ter uma vida de compromisso para com Ele. Eu recebi a minha salvação. Só que agora a minha realidade é a realidade de Efésios 2:10. Efésios 2:10 vai dizer, irmãos, que nós fomos alcançamos essa grande bênção do Senhor, mas para realizar um projeto de Deus. É muito lindo quando a Bíblia diz para nós. Abra a tua Bíblia aí em Efésios 2:10, que você vai encontrar a seguinte informação: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós. Na ausência dessa fé comprometedora, irmãos, o corpo de Cristo fica muito fraco. O corpo de Cristo que somos nós, fica muito fácil de atingir. Primeiro porque os nossos erros, as nossas falhas, elas são muito visíveis. Nós somos seres humanos como igreja. Não dá para cobrar uma perfeição de um grupo de seres humanos. Mas esse grupo de seres humanos precisa com hombridade, precisa com transparência e nobreza enfrentar as suas limitações, as suas fraquezas, não ficar escondendo, mas saber sim, nós temos defeitos, mas nós estamos lutando para vencê-los. Então quando nós não temos essa fé comprometedora, que me motiva a estar fazendo aquilo que Deus separou para que eu faça, a igreja fica muito fragilizada, a gente começa a ficar na defensiva, a gente começa a ficar meio recuando. Mas não é essa a proposta. Então nesse sentido a corda vai sempre arrebentar. Por isso, queridos, eu quero que você raciocine comigo e pense e tome posse nisso. Olha as bênçãos que o Senhor tem para nós. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Deus quer mudar essa realidade, para que nós não venhamos precisar ser arrebentados pela sua vontade. Então vamos parar de lutar contra Deus. Você sabe por que eu vou falar isso? Você sabe. O Senhor vem há tempos tocando em você, insistindo com você, te dando vários toques. Olha, vamos mudar isso, vamos fazer assim. Para de resistir. Você que está em casa, para de resistir. Você sabe, meu querido e minha querida, e a corda vai arrebentar se você ficar insistindo em ir contra a vontade de Deus. A corda não precisa mais arrebentar, porque você não vai entrar numa disputa com Ele. Se renda, eis-me aqui, Senhor, e deixa Ele fazer o que é preciso fazer na sua vida. Mas pare de lutar contra a vontade de Deus na sua vida. Você precisa, para parar de se arrebentar. O Senhor quer nos fazer fortes para vencer as hostes espirituais da maldade.
A Bíblia vai dizer para nós, queridos, a corda sempre se arrebenta do lado mais fraco, como você não fizer isso daqui que está escrito em Tiago 4,7. Tiago 4,7 vai dizer para nós assim, que nós devemos nos submeter a Deus, submetermos a nossa vontade, a vontade de Deus, render-nos à vontade de Deus, aí sim, resistir ao diabo. A corda para de arrebentar do lado mais fraco, quando nós nos submetemos a Deus, e Ele nos dá força para vencermos as obras das trevas. Quem crê nisso, diga amém. Então aplauda ao Senhor, você que crê nisso. Queridos, a corda não precisa mais se arrebentar. Primeiro que você não vai querer lutar contra Deusão, né? Pelo amor de Deus. E depois, a sua relação com Ele vai lhe dar força, para que você realmente venha viver promessas de Deus nesse sentido. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, lembra que é Cristo que é o nosso alvo, que é Cristo que é o nosso alvo. Ele venceu o nosso inimigo, que é a morte. A corda sempre vai arrebentar, em termos físicos, irmãos, em termos naturais, a corda sempre arrebenta quando a luta é contra a morte, mas em termos espirituais, a corda não precisa arrebentar mais. Sabe por quê? A morte não causa a mesma, não tem a mesma consequência, não causa a mesma consequência na vida de um indivíduo que já parou de lutar com Deus, recebeu os recursos do Senhor para resistir às obras das trevas. A morte então não tem mais efeito. Você vai encontrar em João 11:25, aquele que crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus dizendo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Posso ouvir um amém da igreja? Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Posso ouvir um aplauso da igreja, porque você crê em Cristo? Irmãos, é impressionante, a corda não precisa mais se arrebentar, fisicamente sim, porque é até bom isso, a gente precisa enfrentar essa realidade, traz muita dor, mas espiritualmente não. A crença em Cristo Jesus faz com que a morte não cause mais em você o mesmo efeito que causa no indivíduo que morre sem Jesus. Por isso, queridos, eu quero que você tome posse dessa verdade assim. Esse ditado, ele pode mudar na minha e na sua vida. Ele pode mudar. E eu quero que você receba essa bênção. E eu quero que você fique em pé para receber essa bênção. Kaique, por favor, coloque na tela para mim, Efésios capítulo 2, nessa linguagem da NVI, da Bíblia que eu ganhei de presente, versículo de 6 a 10, irmãos, olha só, você está com Cristo na mente, né? Olha o que Ele fez por você. A Bíblia diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Esta é uma realidade que ninguém muda, basta que você creia. Você foi, espiritualmente falando, em Cristo nós fomos já ressuscitados, e Ele nos colocou num lugar estratégico, para que tenhamos uma visão estratégica, para que nós venhamos saber, que eu não preciso mais lutar com Deus, sobre a sua vontade na minha vida. O Senhor quer que eu veja, o que Ele quer que seja visto. Olha o versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Para de lutar contra a bondade de Deus, contra os cuidados de Deus. Para aqueles que precisam,
para aqueles que precisam, não saia daqui sem tomar posse disso que está liberado para você no versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, basta você crer. Creia que Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador. Não é pelo seu merecimento, não é porque a Bíblia vai dizer assim, não vem de vocês, não vem porque você merece, não vem porque você é bonzinho, vem porque você crê, e essa crença é um dom de Deus, é dado para você, porque você crê, você recebe a salvação. Aí vem o objetivo está muito explícito. Primeiro, para você parar de ficar tentando ser esse top 10 aí, e não vai vir das obras, porque se viesse das obras, você era uma pessoa muito chata, muito orgulhosa, muito cheia de si, mas você sabe que você é um pecador, que você é uma pecadora, que merece todos os dias do perdão e da misericórdia de Deus. Então não tem nada a ver do quanto você é, mas tem a ver da sua necessidade, porque agora sim, o Senhor coloca o propósito na sua vida, para essa corda parar de arrebentar. Aí vem o versículo de número 10, queridos, porque somos criação de Deus, eu já li hoje, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, nós somos isso, para fazer isso, nós não fazemos isso para ter aquilo, nós somos já, é uma realidade estabelecida por Deus, para realizar as boas obras, os quais Deus preparou de antemão, para que nós a praticássemos. Olha aqui para mim, essa coisa foi preparada para cada um de nós aqui, cada um de nós temos um propósito divino para cumprir, é misterioso o meu, é misterioso o seu, mas Deus deixa muito claro para cada um, é aqui que eu quero que você faça, pare de lutar contra mim, porque senão você vai se arrebentar. Assim, queridos, a corda não vai mais se arrebentar quando lutarmos contra as trevas, a corda não vai se arrebentar mais quando lutarmos contra o efeito da morte, porque Ele, Deus, não me deixa mais fraco. E há uma expressão linda em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, eu queria que você tomasse posse desta palavra e vou terminar. Diz assim Eclesiastes 4:12, um homem sozinho pode ser vencido, uma mulher sozinha pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Você parar de andar sozinho. Aí é interessante como esse texto termina, irmãos, esse grande mistério das 3 dobras da corda, é lindo demais. Você não vai andar mais sozinho, você vai procurar não ser mais um solitário, uma solitária espiritualmente falando, porque essa junção, essa saída de uma vida solitária é untada pela 3ª dobra, que é o envolvimento de Deus com o seu Espírito, para que nós não quebremos mais, para que a nossa corda não se arrebente mais. Então, em nome de Jesus, pare de lutar contra Deus, receba os recursos que Ele tem para você, não tenha mais medo do efeito da morte, e se una ao Senhor, porque a corda não vai se arrebentar mais. Quem crê nisso, aplauda o Senhor então.